Olá, tudo bem? Você viu a novela ontem? Eu sou Esdras e esse é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. Hoje, 20 anos da estreia de Esplendor. Relembre história e curiosidades comigo logo depois da vinheta. Não sai daí. Esplendor foi uma novela das 6 escrita por Ana Maria Moretson e dirigida por Wolf Maia e Maurício Farias, que estreou no dia 31 de janeiro do ano 2000. Ela teve 125 capítulos, terminando assim no dia 24 de junho do mesmo ano. Substituiu a novela Força de um Desejo e foi a antecessora de O Cravo e a Rosa. No Rio de Janeiro de 1958, a jovem, batalhadora e determinada Flávia Cristina, ela cuida do seu irmão meio marginal, Bruno, que acaba se envolvendo com bandidos, com agiotas, tendo muitas dívidas a pagar e não tendo nenhum tostão para se livrar dessas dívidas. Num dia em que a Flávia Cristina resolve defender o irmão de um desses agiotas, ela se envolve em uma briga corporal e acaba acreditando que matou o cara. Desesperada, assustada, com medo de ir para a cadeia, a Flávia acaba fugindo para o sul do Brasil. O que ela não sabe é que o irmão Bruno colocou na sua mala milhões de dólares. Ela pega o mesmo ônibus que Flávia Regina, uma moça muito parecida com ela, e as duas ficam amigas de imediato. Flávia Regina está indo para uma cidade chamada Esplendor, onde vai trabalhar como governanta na casa do milionário Frederico Berger, pai de 3 filhos, um viúvo carrancudo, solitário, soturno. No meio do caminho, um acidente. O ônibus capota, várias pessoas acabam gravemente feridas, outras morrem. Aquelas feridas são amparadas no hospital mais próximo. Flávia Regina, que estava indo trabalhar como governanta em Esplendor, acaba ficando em coma. Confundida com Flávia Regina, a Flávia Cristina ela vê a oportunidade perfeita de assumir a identidade da amiga e se proteger da polícia, já que ela estava viajando sem rumo, sem saber exatamente para onde ela ia ir, aonde ela iria ficar. Chegando então na cidade de Esplendor, assustada, sem saber muito bem como se comportar, a Flávia se apresenta como Flávia Regina na casa do milionário Frederico Berger, né? E a partir dali ela muda toda a vida e a rotina dessa família. Porque na vivenda do Sombrio, onde fica a mansão de Frederico, onde ele vive junto com seus 3 filhos, né? A Érica, o Fred e o pequeno Gui, e também com a sua irmã, a bondosa e dócil Adelaide. É uma casa enorme e meio fria, né? Meio assustadora. Depois que a esposa do Frederico faleceu, se estabeleceu ali naquela família um ar meio melancólico, de muita amargura, de muita tristeza. E a Adelaide, que é uma tia muito querida, uma irmã muito amorosa, um ser de luz, na verdade, ela tenta sempre trazer um pouco de alegria para aquela casa, de sentimentos bons, né? Ser compreensiva com todos e tenta também ajudar o seu irmão Frederico nesse processo de luto, né? O Frederico, ele anda sempre meio desgrenhado, sempre com roupas pretas, amargurado pra caramba. E aí meio que a Flávia Regina, ou melhor, a Flávia Cristina, se fazendo passar pela Flávia Regina, traz um pouco de vida para esse local. Logo de cara, o pequeno Gui, vivido pelo Thiago de los Reis, em sua primeira novela, ele que não fala, né, por causa de um trauma depois da morte da mãe, ele se apega muito à Flávia. E a Flávia também, ela consegue conquistar o carinho dos outros filhos, a Érica, o Fred, mas a Flávia também provoca a inveja, o ciúme e o desejo de pessoas indesejadas, como o Cristóvão, que é um amigo, né, muito íntimo, quase um irmão do Frederico. Na verdade, ele é o advogado do Frederico, só que ele é um cara do mal, um cara sem nenhum escrúpulo, que na verdade quer se vingar do Frederico, porque no passado ele acredita que o Frederico foi culpado pela morte do seu pai. É claro que a Flávia e o Frederico acabam se envolvendo, se apaixonando, e a Flávia, então, ela começa ali a estabelecer naquela família uma nova rotina, né? As pessoas começam
começam a rir, começam a ser mais felizes. Então realmente a Flávia, ela chega naquela casa pra trazer harmonia, pra trazer união, o amor e o carinho e a quenturinha no coração que faltava para aquelas pessoas depois da morte da Elisa, né? A esposa falecida do Frederico. É claro que nada vai ser fácil para Flávia, porque ela tá ali fingindo ser uma pessoa que ela não é, ela está cometendo um crime de falsidade ideológica, e quando as pessoas começam a descobrir isso, é claro que ela começa a sofrer chantagens e tal. As coisas se agravam quando o irmão da Flávia resolve chegar até Esplendor para recuperar o dinheiro que ele colocou na mala dela. E aí ali o Bruno, né, feito pelo Caio Blatt, começa a aprontar todas, porque ele é meio que um rebelde sem causa, um estilo meio James Dean, e ele vai para a cidade junto com o seu melhor amigo, que é o Dino, feito pelo Henrique Castelli. Ali ele se envolve com a Érica, a mocinha de época, vivida pela Thaís Versosa, que é a filha do Frederico. O Dino se envolve com a Helena, feita pela Juliana Knust, que é filha dos donos da pensão da cidade, a Laura, e o Rodolfo, feito pelos atores Cláudia Alencar e Osmar Prado, que reviveram ali em Resplendor o casal de Roda de Fogo, né? Eles faziam ali um homem com 3 esposas, né? 3 mulheres. Ele era o Tabaco e a Cláudia Alencar era uma dessas esposas, eu acho que era a Patativa. E ali tinha um reencontro em Esplendor do Osmar Prado com a Cláudia Alencar na pele de Rodolfo e Laura, né? Dessa vez sem poligamia, tudo muito monogâmico, muito certinho, fazia um casal apaixonado, e era assim um momento meio um alívio meio cômico da trama também. Além do Bruno, que chegava meio que pra infernizar a vida da Flávia, né? Podendo assim revelar o disfarce dela. Em determinado momento, a Flávia Regina saía do coma e chegava em Esplendor com sangue nos olhos, com ódio da Flávia Cristina, querendo se vingar. Na verdade, a Flávia Regina, ela se revela uma vilã, né? Depois que ela sai do coma e chega a Esplendor e se une ao Cristóvão, feito pelo Murilo Benício, para se vingar da Flávia Cristina. Mas por que o Cristóvão quer se vingar da Flávia? Gente, coitada, todo mundo quer se vingar dela. Porque o Cristóvão também se apaixonou pela Flávia e, não correspondido, começou ali a alimentar um sentimento rancoroso por ela, né? E o Cristóvão é tão safado porque, mesmo sendo noivo da Marisa, uma mulher super querida, super apaixonada por ele, ele não tem nenhum pingo de consideração por ela. Ele é um grande canalha mesmo. A Marisa, ela sofre porque ela é apaixonada pelo Cristóvão, que não corresponde a esse amor na mesma medida. Ela é filha do Hugo Norman, um médico da cidade, e da Olga, uma mulher perversa que vive em uma cadeira de rodas, feita pela Joana Fon, né? Mais uma de tantas vilãs ótimas da Joana. E ela vive um casamento com o Hugo de aparências, porque o Hugo já não tem mais paixão, não tem mais amor por ela. Porque, na verdade, o grande amor do Hugo que ele quer reviver é pela Adelaide, né? A Adelaide e o Hugo viveram um amor que foi abortado no passado por falcatruas da Olga, que queria o Hugo pra ela. Então ela fez tantas falcatruas que ela conseguiu roubar o namorado da Adelaide e viveu um casamento infeliz, porque o Hugo nunca a amou de verdade. E hoje, mesmo em cima de uma cadeira de rodas, ela continua a amar, ela continua sem permitir que o marido viva o seu amor. Ela não dá trégua e não vai ser fácil para a Adelaide e o Hugo viverem esse amor, mesmo depois de tantas coisas terem acontecido, mesmo depois da Olga já ter se transformado em uma mulher madura, né, vivida, sofrida. Ela não aceita, porque a sua amargura também está relacionada com a morte do seu filho mais novo, né, ou mais velho, não sei dizer. Mas ela tinha um casal, né, este filho que morreu e a Marisa, e ela meio que despreza a Marisa porque ela pensa, lembra muito nesse filho que era o grande amor da vida dela, e ele sofreu num acidente que a Olga culpa o Frederico do acidente também. Então a Olga também detesta, odeia o Frederico, também quer se vingar do Frederico. Então tem uma teia de personagens ali do mal querendo prejudicar o Frederico e a Flávia, e a Olga também está incluída nesse hall de personagens do mal
querendo fazer mal para os nossos protagonistas. Bem, essa é basicamente a história de Esplendor. Tem várias curiosidades interessantes que eu quero trazer pra vocês. Mas Esplendor, ela era uma novela de época, assim, super caprichada. Mostrou ali aqueles anos 50 com aqueles figurinos lindos. Como eu já falei, tinha referência a James Dean. Tinha um clima soturno, bem envolvente, bem interessante. E uma das curiosidades mais interessantes de Esplendor era que ela foi uma novela feita a toque de caixa, né? Força de um Desejo foi uma trama de época belíssima, uma superprodução de Gilberto Braga, que não deu muito certo, não atingiu a audiência desejada, então a Globo estava desesperada para recuperar a audiência perdida com Força de um Desejo. Então eles decidiram, assim, tipo, em novembro fazer a novela, em 45 dias, já estava sendo produzida. Foi a primeira novela da Ana Maria Moretson na Globo como autora solo, autora titular. Ela que vinha aí de vários sucessos com parcerias, né? Principalmente com Agnaldo Silva. Ela escreveu Tieta, Fera Ferida, grandes novelões, e ela tinha então a sua primeira oportunidade e ela fez muito sucesso, Ana Maria Moretson, com a sua primeira novela solo na Globo, né? Esplendor tinha um projeto de ser uma novela de verão com apenas 80 capítulos. Era um projeto novo, mas fez tanto sucesso que ela foi esticada para 125 capítulos. Ainda assim, uma novela curta, mas que teve aí esse remendo, né, de capítulos para ficar um pouquinho mais longa de tanto sucesso que fez. E realmente foi uma novela muito agradável. A Letícia Spiller, ela tinha acabado de sair de Suave Veneno, aquela personagem muito marcante que foi a Maria Regina, né, a grande vilã de sua carreira. Ela teve, eu acho que uns 2 ou 3 meses para mergulhar, imergir na Flávia Cristina. Ela mudou radicalmente o visual para isso, porque foi muito forte a imagem da Maria Regina com cabelinho preto curto, que destacava muito aqueles olhos azuis maravilhosos dela, e ela voltava com o cabelo quase raspado, bem loira, né? Um visual bem interessante para os anos 50. Uma coisa muito legal também que eu não sabia é que o desespero da Rede Globo para recuperar a audiência do horário das 6 era tão grande que quem ia substituir Força de um Desejo era Uga Uga, novela do Carlos Lombardi, com todas as características das novelas dele às 7 da noite, mas aí a Globo ia inverter os horários e levar a novela do Carlos Lombardi para as 6 da tarde, em substituição à Força de um Desejo, naquele afã de recuperar a audiência, porque o Carlos Lombardi sempre era uma máquina de fazer audiência, as novelas dele bombavam muito, e a Globo achava que a história do Índio Loiro podia fazer sucesso às 6 da tarde. A gente já viu, em outros casos, que novelas das 7 não funcionam às 6, né? É muito complicado. Tem exemplos disso, eu posso até trazer aqui num outro vídeo, curiosidades sobre novelas que eram para ser em horário, foi no outro e fracassaram. Mas graças a Deus, o Uga Uga estreou 4 meses depois, no seu horário original, às 7 da noite, no mês de maio do ano 2000. Tudo bonitinho, não precisou acontecer esse desastre que seria o Uga Uga às 6 horas, porque não tinha nada a ver, né, gente? Esplendor teve locações fixas no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, porém era ambientado numa cidade do sul do Brasil, provavelmente Santa Catarina, né? Tanto que o nome da mansão onde ficava ali a mansão do Frederico era Vivenda do Sombrio. Sombrio é o nome de uma cidade de Santa Catarina. Então não sei se eles pegaram essa referência. Mas tinham vários canyons na trama, muito bonitos. E esses canyons eles foram gravados no Rio Grande do Sul, em Cambará do Sul. Uma curiosidade também sobre esse título, né, Vivenda do Sombrio, é que a própria novela teria como título provisório Um Lugar Chamado Sombrio. Mas como a novela ela já era soturna, sombria, eles resolveram colocar Esplendor e batizar a cidade que se passava a trama de Esplendor. Eu acho que ficou mais interessante, porque senão ia ficar tudo muito sombrio nessa trama das 6 mesmo, que já era uma trama bem soturna. Essa mansão dos Berger, né, foi utilizada a mansão dos Tavares Guerra e a Casa dos 7 Erros em Petrópolis, no bairro do Ipiranga. Então foi localizado ali, né, em Petrópolis, aquela mansão que já tinha sido cenário para as novelas Direito de Amar e Era Uma Vez, dos anos de 1987 e 1998, respectivamente. Então, a mansão estava localizada em Petrópolis, porém se chamava Vivenda do Sombrio, baseado em uma cidade provavelmente de Santa Catarina, e os canyons que ficavam próximos ali da Vivenda do Sombrio foram gravados então no Rio
Grande do Sul. Romances góticos, contos de fada como A Bela e a Fera, histórias de suspense, foram todas inspirações para Ana Maria Moretson escrever Esplendor. Aliás, uma das grandes inspirações também foi a novela A Intrusa, de 1967, protagonizada pela Dina Sfat, que falava justamente sobre essa troca de identidade, né? Essa coisa da moça que vai para uma casa, assume a identidade de outra pessoa. Então, A Intrusa, eu acho que foi uma das pioneiras, né, na teledramaturgia com esse filão, e Esplendor bebeu ali daquela fonte, com certeza. Esplendor marcava também o retorno da Tônia Carreiro à televisão 12 anos após seu último trabalho, que foi a novela Sassaricando, em 1987. Ela se afastou por todo esse período das novelas da Globo e aí ela retornou ao Plim Plim em 2000 para viver a Madame Mimi, uma mulher misteriosa também, muito interessante, que se envolvia ali com o personagem do Ítalo Rossi, que também estava voltando para a Globo desde 1995, né? Ele tinha feito seu último trabalho na emissora em 95, depois ele fez um trabalho na Manchete e 5 anos depois ele voltou para a Globo. O Ítalo Rossi interpretava o mordomo da família Berger. Um grande destaque de Esplendor foram as últimas cenas da personagem Adelaide, feita pela Cássia Kiss. Foi um trabalho primoroso, impecável da atriz. E a Adelaide, ela tinha desde o início da trama uma doença incurável, né? Que a debilitava, que a deixava bem fraquinha. E isso servia para que ela fosse cuidada pelo médico Hugo Norman durante toda a trama. E fazia também que a gente se emocionasse com aquela relação dos dois. Era um momento íntimo, um momento dos dois ali, quando ele ia medicar ela, ver como é que ela tava. Eles reviviam momentos de amor, eles queriam ter vivido plenamente essa paixão. Claro que no final o Hugo consegue se livrar da Olga, se separa daquela mulher horrorosa e fica com a Adelaide. Os dois até chegam a se casar numa cerimônia muito bonita, porém a Adelaide não resiste, o coração dela é muito fraquinho e ela morre no último capítulo numa cena comovente. Essa é uma das cenas mais marcantes da história da teledramaturgia brasileira. A Cássia Kiss esteve realmente perfeita mais uma vez. Esplendor foi também a primeira novela dos atores Max Fercondini, Juliana Knust e Thiago de los Reis, que era uma criança de 10 anos de idade, hoje aí já é um galalau, já fez vários trabalhos. Histórias que mostram personagens assumindo identidade de uma amiga, né, sendo usurpadora. A gente já viu várias, como Cara e Coroa, a própria A Intrusa, de 1967, que eu falei que foi uma das primeiras. E aí nós tivemos também A Usurpadora, mexicana, Plumas e Paetês, Vida Roubada, uma novela da qual eu já falei aqui no canal, vou deixar o card pra vocês aqui em cima, assistam. E também Pérola Negra, do SBT, uma novela que fez bastante sucesso. E por hoje é isso, pessoal. Esse foi o especial sobre Esplendor, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele seu like maneiro. Se você acha que esse vídeo merece a sua inscrição, clica no botão vermelho. Também me siga nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fui!